Eu queria primeiro agradecer a iniciativa da deputada Beatriz Cerqueira, e falou certinho o nome, e o convite do Robson para participar dessa audiência. Como a Beatriz falou, eu sou administrador da empresa Dona Chica Slingeria. É uma empresa de slings e carregadores de mochilas para carregar bebê, e sou responsável pela logística da empresa. Essa empresa ela foi criada em 2014, e uma informação que eu acho muito relevante é que ela foi criada pela minha esposa quando ela terminou o pós-doutorado dela em microbiologia na Fiocruz, no Rio de Janeiro. Eu não sei se ela teria criado a empresa se ela soubesse que 7 anos depois a gente estaria vivendo a maior pandemia da nossa geração. Talvez continuasse com as pesquisas. Mas por conta do nosso filho, que nasceu nessa época, ela decidiu abrir a empresa. Quando ela abriu a empresa, ela fazia vendas através de WhatsApp, fazia vendas pessoalmente, basicamente no Rio de Janeiro. Conforme as vendas foram aumentando, ela viu a necessidade de automatizar o processo de venda, e ela criou um site para isso. Quando ela criou o site, foi que deu o impulsionamento para a empresa, e a gente passou a poder vender em todo o território nacional. Eu contei essa história toda porque é nesse ponto que entram os Correios na nossa empresa, na parceria com a nossa empresa. Essa parceria começou porque, sendo uma pequena empresa, era inviável ter qualquer apoio de transportadora. Ou eles pediam contratos muito difíceis de serem cumpridos, ou eles não atendiam o nosso volume, ou as cotas mínimas eram inatingíveis. Então, com os Correios, mesmo não tendo um contrato, ela já poderia ir numa agência e fazer a postagem. Então, a gente diz que os Correios foram nossos primeiros parceiros nessa empreitada. Então, desde o início, a gente conta com a ajuda dos Correios e nunca abriu mão disso. O importante nisso tudo é que os Correios hoje eles são uma parceria não só para a gente, mas para todas as pequenas empresas. Qualquer plataforma de e-commerce no mercado hoje, ela tem integração com os Correios e não com as transportadoras. Então, se você precisa fazer uma integração logística com transportadora sendo uma pequena empresa, você vai ter custo de desenvolvimento, custo de integração, e no início de uma iniciativa dessa, capital de giro é o mais complicado. Então, os Correios participam desde o princípio na vida das pequenas empresas de e-commerce no Brasil. Então, a partir do momento que a gente começou a ter um volume um pouco maior de vendas, a gente fechou o primeiro contrato com os Correios. E já nesse primeiro contrato, a gente passou a ter uma gerente de conta que nos ajudava com várias questões. Ajudava a gente com problemas em algumas entregas, entrava em contato com o centro de distribuição para saber como é que estava a encomenda do cliente, entrava em contato com agências para pedir celeridade em alguma entrega mais urgente. Então, desde o começo a gente conta com esse apoio dos Correios. A gente cresceu, nos designaram uma outra gerente de contas e o suporte só foi aumentando. Então, dentro desse suporte que hoje a gente tem do Correio, a gente tem consultoria para o nosso negócio, a gente recebe relatórios mensais dizendo como é que estão nossos índices de entrega, como é que eles avaliam o nosso preço, como é que a gente pode melhorar a questão da competitividade usando estratégias de frete grátis, de descontos em frete. Sugerem até melhorias no nosso site. Além disso, os Correios têm um centro, não vou chamar de centro de treinamento, mas eles oferecem lives mensais para os clientes corporativos e com temas relevantes sobre e-commerce. Então, para todo pequeno empresário que está começando, os Correios têm toda essa ferramenta, tem vídeos, tem aulas mostrando como montar o negócio, como fazer a integração logística do seu negócio, qual a melhor forma de trabalhar essa integração logística com os clientes. Então, os Correios deixam de ser só uma empresa de entrega para o pequeno empresário, como passa a ser uma empresa de consultoria para a gente. Então, desde que a gente
tem essa parceria. Toda essa ajuda para a gente é muito bem-vinda. A gente consegue basear nossas estratégias de venda em cima da consultoria que os Correios dão para a gente. Falando um pouco dos serviços, a gente já trabalhou com algumas transportadoras. E eu não tenho dúvida em dizer que os Correios são nossa melhor transportadora. Os prazos são os melhores, os preços são os melhores. Então, a gente não abre mão de trabalhar com os Correios. Por exemplo, hoje nosso centro de logística está no Rio de Janeiro. A gente faz entrega via correio em até um dia útil por um preço de R$10. Então, assim, é muito competitivo e a qualidade é muito alta. Dessas entregas que a gente fez no Rio de Janeiro, que a gente faz no Rio de Janeiro, muitas entregas, eu estou falando aqui de mais de 200 entregas, foram feitas dentro do prazo. Isso no meio da pandemia, com algumas agências fechadas. Então, eu queria trazer esse número porque ele é expressivo. O nosso maior mercado é o Rio de Janeiro e a gente atendeu todos os nossos clientes dentro do prazo no último relatório que a gente recebeu, que foi em março. Outro exemplo, o Espírito Santo, todo atendido com 100% do prazo. O Centro-Oeste inteiro, todo atendido com 100% do prazo. E tudo isso considerando esse cenário que a gente vive hoje de completo caos. Do ponto de vista assim, do nosso atendimento ao cliente, a gente fez um levantamento agora nos últimos dias. No último ano e meio, a gente não teve nenhuma reclamação de cliente relacionada aos Correios. Então, além disso, essa segurança de você não ter um retrabalho depois de sua venda, de você não ter que disponibilizar um funcionário para ficar conversando com o cliente, para tentar resolver o problema, isso sim, barateia a nossa operação. Então, não é só a questão do frete barato, mas o pós-venda ele acaba sendo mais barato por conta do serviço que os Correios prestam. A empresa começou basicamente com a minha esposa e com uma costureira. Hoje a gente gera 11 empregos diretos e mais 10 empregos indiretos. Por que eu quis colocar isso? Porque se os Correios saem da mão do Estado e vão para a mão da iniciativa privada, para essas grandes empresas de varejo, tipo a Magalu e a Amazon, essa empresa de logística ela passa a estar na mão dos nossos maiores concorrentes. Então, uma concorrência capitalista que já é desleal hoje em dia vai se tornar completamente selvagem. A gente vai ficar na mão dos nossos concorrentes para fazer as postagens. Isso aí, por exemplo, desses 21 empregos que a gente gera direto ou indiretamente, esses postos vão estar em perigo, porque o pequeno empresário não vai ter como concorrer com essas empresas. E esses postos podem ser fechados, esses postos de emprego podem ser fechados. Então, em tempo de pandemia, que o aumento do comércio eletrônico teve, os Correios têm um papel fundamental, não só na integração nacional, que como muitos falaram hoje aqui durante essa sessão, mas também no apoio do desenvolvimento econômico. Ele é uma ferramenta de desenvolvimento do pequeno empresário hoje aqui no Brasil. Então, a gente não pode abrir mão desse apoio que a gente recebe. E só um depoimento pessoal como consumidor. Hoje, os Correios são a única empresa que atendem a região em que a gente mora. A gente mora na zona rural de Minas Gerais e qualquer encomenda que a gente faça via transportadora, a transportadora entra em contato e fala, não posso entregar onde você mora. E aí a gente tem que ligar para amigo, pedir para alguém receber na zona urbana. Os Correios não, os Correios fazem entrega, se não fazem entrega aqui no nosso sítio, eles entregam, deixam disponível na agência, a gente vai, quando vai à cidade, vai lá e retira. Então, do ponto de vista assim, pessoal, os Correios também facilitam a vida da pequena cidade, do morador de pequena cidade. A gente mora numa micro-região que tem algumas grandes cidades, tipo São Lourenço, Caxambu, Lambari. Essas cidades são atendidas pelas transportadoras, mas Dom Viçoso, Carmo de Minas, Olímpio Noronha, cidades que pouca gente conhece, essas pessoas vão ficar totalmente desamparadas. Aqui o pessoal de Baipendi, o pessoal de Soledade de Minas, todo mundo vai ficar desamparado se não tiver mais serviço dos Correios. E são cidades que têm agência dos Correios hoje.
E só para finalizar, eu queria deixar um questionamento que vai ao encontro do questionamento do Robson, de qual é a finalidade de vender uma empresa estratégica e superavitária? É um dos principais ativos nacionais durante a crise econômica que a gente está vivendo. Então, a gente devia focar em outras coisas e pensar na soberania do país nessa questão da logística dos Correios. Era isso que eu tinha para dizer.